Eu não sou diagramadora, mas como profissional do livro e como autora e também como leitora apreciadora dos livros, é interessante eu saber o que faz um diagramador e qual a diferença da diagramação na experiência de leitura do meu leitor e também na minha experiência enquanto leitora. Por isso, nesse vídeo, eu vou fazer um guia definitivo sobre diagramação para quem não é diagramador. E aí, vamos descobrir esse mundo da diagramação comigo? Que tal um café? Oi, eu sou a Nath. Eu sou autora de livros e preparadora de textos. E hoje estou aqui para falar de diagramação, que é uma parte muito importante da publicação de livros. Porém, eu não sou diagramadora, eu sou autora, sou preparadora de textos. A parte que eu sei mexer e que eu tenho propriedade para falar é a parte da narrativa, é a parte do texto, é onde estão as palavras. Agora, de design, gente do céu, eu sou assim, o ó do borogodó. Juro, que decepção a minha parte de design, dessas coisas assim. Mas, ainda bem, existem profissionais que estão aqui para isso, que têm talento para isso e que vão fazer com que o texto que eu mexi, o meu texto, que eu trabalhei com tanto afinco, chegue em sua melhor estética no leitor final. E um desses profissionais é o diagramador. Mas eu tô chamando esse vídeo de guia definitivo para quem não é diagramador, porque nós, como autores, como leitores, a gente também precisa saber de certas coisas da diagramação, porque ele é um profissional, o diagramador é um profissional que, como autor, a gente vai conversar com ele, a gente vai fazer pedidos para ele, e para fazer os pedidos certos para o diagramador, a gente precisa saber o papel da diagramação na experiência da leitura. E como a diagramação também faz parte da obra artística que você está produzindo como autor. E faz muita diferença, tá, gente? Faz muita diferença mesmo. E eu fui aprendendo isso nesses meus 4 anos já de mercado literário e fui recebendo cada vez mais informação disso. E hoje eu converso com as diagramadoras do meu livro de forma muito artística, muito sensorial, para que a diagramação dos meus livros elas cheguem nos leitores da maneira que eu quero que a história chegue nos leitores, porque uma coisa depende da outra. Mas, Nath, o que é diagramação? Você está falando de diagramação? O que é isso? A diagramação é a disposição dos elementos visuais em uma página. Então, se os seus elementos visuais é um texto e uma ilustração, o texto e a ilustração eles vão estar dispostos de uma certa maneira que faça sentido para quem for ler. Seu texto é só um texto, é texto corrido, ele vai estar disposto de uma maneira que seja confortável para quem for ler. Então, a diagramação ela tem esse trabalho de pensar nos elementos visuais que estarão em uma página, ou no caso em várias páginas, no caso de um livro, para que a experiência de leitura seja de X maneira, esteja tudo muito harmônico. Então o diagramador vai pensar em margens, vai pensar nas fontes do livro, vai pensar no espaçamento entre linhas, entre parágrafos, vai pensar na numeração das páginas, nos elementos de ilustração que vão ter ali ou que não vão ter ali, e vai levar em conta também qual vai ser o formato final desse livro. Vai ser um livro físico, então vai ter que ser diagramado de um jeito. Vai ser um e-book, vai ter que ser diagramado de outro jeito, e um formato final de arquivo. Uma diferença entre a formatação de um livro físico para um e-book é que o diagramador do livro físico, ele precisa pensar na lombada também. Não apenas como se fosse passar todas as páginas como é no e-book, a gente vê uma página inteira. No livro físico, deixa eu pegar os Ares de Luísa, porque eu vou mostrar primeiro para vocês os Ares de Luísa como exemplo daqui a pouco, tá? Pensa que quando a gente tem um livro físico, a gente tem uma lombada. Isso quer dizer que quando a gente abrir, parte da página ela vai ser
entre aspas, perdida, porque a gente não consegue abrir a página inteira, né? Por isso tem tanta gente que quebra a lombada. Muita gente pega livro grande, etc., e vai quebrando a lombada, para que fique mais fácil essa leitura por conta de uma margem, às vezes, muito próxima da lombada. Então, o diagramador de um livro físico, ele tem que pensar também nisso, na lombada. E, Nath, é o diagramador que pensa na capa do livro também, e nas cores, nas ilustrações que vão no livro? Não. Essa é a diferença entre a diagramação de um livro e o projeto gráfico de um livro. São duas coisas diferentes. A diagramação é isso que eu acabei de dizer, é a disposição dos elementos visuais em uma página. O projeto gráfico do livro abarca entre elas a diagramação, porque abarca a capa, os elementos da capa. Então, aqui a fonte de capa muito provavelmente vai conversar com a fonte que vai estar dentro do livro, alguma fonte capitular, né, que é aquela fonte que aparece nos capítulos. As cores do livro, se o livro vai ter aquela lombada colorida, se vão ter ilustrações dentro do livro, também é o projeto gráfico que vai determinar, porque o projeto gráfico ele pensa num todo, enquanto a diagramação é uma parte, que é uma parte extremamente importante, mas ela é uma parte perto do todo, que é um livro feito final. Um livro final tem muitas partes. Então, por exemplo, se você quiser que tenha uma ilustração dentro do seu livro, você não contratou alguém para o projeto gráfico, você contratou apenas um diagramador. Você vai ter que enviar essa ilustração para o seu diagramador, porque ele não vai criar. Quem vai criar a ilustração é o ilustrador. Então, você vai ter que levar pronta essa ilustração para que o diagramador coloque na página da maneira mais harmônica visualmente, porque esse é o trabalho do diagramador. Por isso, muitas vezes, quando você contrata um profissional de design para fazer o projeto gráfico do livro como um todo, é isso, Oliver. O custo vai sair mais caro do que contratar apenas para a diagramação, porque a gente envolve muitas coisas no projeto gráfico. A diagramação envolve o que eu acabei de explicar, normalmente é um custo menor do que o custo do projeto gráfico inteiro. E por que a gente deve investir em uma boa diagramação? Justamente por todos esses pontos que eu acabei de falar. Uma boa diagramação ajuda na experiência do leitor e vai ajudar de maneira que você pode não imaginar, mas ajuda sim a passar a sua história da maneira certa. Então, quando você for contratar diagramadores, peça o portfólio, peça para ver alguns trabalhos que ele já fez. Às vezes é um diagramador que está iniciando nos trabalhos da diagramação de livros e está tudo bem, mas você precisa ver o que ele já fez e como ele fez, qual é o tema, os gêneros de livros que normalmente eles trabalham, porque isso faz muita diferença. Um diagramador que trabalha quase sempre com os mesmos gêneros de livro, por exemplo, eu sempre trabalho com gêneros de romance, já vai saber quais são as características principais de diagramações de romance que fazem com que o leitor adentre aquela história de uma maneira visual também. A mesma coisa para um livro de mistério, por exemplo, que vão ter ali diagramações diferentes. Muitas vezes tem até bilhetes que são achados nos livros e a diagramação está ali para colocar esses bilhetes de uma forma que pareça manuscrita mesmo e tudo mais. Então, a escolha do seu diagramador é uma das escolhas mais importantes do processo de publicação. E eu queria muito ter encontrado esse vídeo antes de publicar Os Ares de Luísa, porque a conversa que eu tive com a Belle, que foi a Isabelle, foi a diagramadora de Os Ares de Luísa, foi uma conversa muito o que eu quero e não o que o leitor precisa para que ele entre na minha história. Não é dever do diagramador ler o seu livro para ver o que o leitor precisa. Quem sabe, a pessoa que mais sabe do próprio livro é o autor. Então, ele pode comunicar como quer parte da diagramação para o diagramador e o diagramador vai reproduzir isso. E, na época, foi o meu primeiro livro, foi meu primeiro contato com o mercado editorial, de forma mais profissional mesmo. Então,
eu não tinha essa percepção de que a diagramação comunica tanto quanto as palavras. Eu não tinha essa percepção. E tudo que eu falei para a Isabelle foi o que eu queria esteticamente, o que eu achava bonito, e não o que eu achava que comunicaria. Ela fez maravilhosamente, ela fez do melhor jeito possível, assim, eu agradeço que tenha sido a Isabelle a fazer os Ares de Luísa, porque veio uma diagramação que até hoje muita gente fala comigo sobre, de como é confortável, de como é legal ler porque não dói o olho, etc. Mas tem coisas que, por exemplo, eu colocaria de uma forma um pouco diferente hoje. Mas quem sabe, né? Vem uma segunda edição aí, vamos ver. Mas vou mostrar um pouquinho agora para vocês como é a diagramação de Zé de Luísa e as grandes diferenças no que eu pedi ou o que a Isabelle fez que eu não pedi, mas que ela fez por um motivo específico. Em Os Ares de Luísa, eu lembro que a primeira questão que eu tratei com a diagramadora foi sobre as folhas pretas. Eu sempre gostei muito de livros que tinham folha preta. Gostei muito esteticamente. E não pensando na história do livro. O que é a folha preta, tal, tem a ver com a história do livro. Não pensei sobre isso. Pensei sobre o estético. Eu sempre gostei muito. E eu falei, gostaria que quando o capítulo fosse começasse na página direita, a página esquerda fosse preta. Esse foi um dos pedidos. Por quê? Porque a Natália gostava. Era isso. A Natália de 2022 gostava disso. Então, ela veio e fez. Aí, ela colocou o quê? Algumas ilustrações na página preta. E isso foi da Isabelle. A Isabelle fez isso. Isabelle Drum. E aí, isso agregou ao que eu queria. E ainda bem que ela fez. Na primeira vez que eu vi a diagramação de Zé de Luiz, eu lembro que eu chorei, porque estava lindo e estava melhor do que eu tinha imaginado, porque a Isabelle ela trouxe elementos que eu não tinha pensado. Então, o primeiro elemento foram as ilustrações nas páginas pretas que ela trouxe para o que eu queria. Ela colocou também letra capitular, não foi algo que eu tinha pedido, e ela colocou. Isso é muito legal. Uma coisa que todo mundo elogia na diagramação de Os Ares de Luísa: a letra é grande. A letra é muito grande, gente. Eu acho que está em fonte talvez 16, ou é 14 ou 16. Isso faz com que a leitura seja extremamente confortável. E todo mundo me elogia por isso, sendo que o trabalho é todo da Isabelle, né, gente? Então, uma diagramação super confortável. As margens são margens simples, né? Dá pra ver que não é uma margem muito longa, tem uma margem de um dedo aqui, um dedo aqui. Lembra da lombada? Aqui vai ficar menos de um dedo. Um dedo aqui e aqui, mas a letra grande faz com que seja uma leitura super confortável. Mas aqui, né, ilustrações, então sempre ela colocou essa ilustração. E, Nath, o que você faria diferente? Eu pensaria em mais do que no estético. Pensaria, por exemplo, a Luísa, ela está viajando, né, ela está se descobrindo. Como que eu posso mostrar a descoberta dela como mulher nesse livro para imageticamente? Como que eu posso mostrar o sentimento que a Luísa está tendo de se redescobrir como pessoa imageticamente? Eu poderia colocar algumas ilustrações diferentes dessas que a Isabelle ela colocou com a sensibilidade dela, ela colocou isso. Mas será que tinha algumas outras ilustrações que eu poderia escolher? Será que eu poderia ter colocado outra coisa diferente dessa aqui, pensado mais nisso? Eu adorei esse, a gente escolheu em conjunto, esse separador, né, do capítulo, a gente escolheu em conjunto, mas poderia ter sido diferente? Poderia ter pensado mais nisso? Então, foram coisas que eu fui aprendendo no mundo editorial que
hoje eu penso que poderia ter trabalhado mais em Os Ares de Luísa. E a parte que eu falo que eu aprendi nesses 4 anos, desde que eu comecei a mexer nos Ares de Luísa para entrar no mercado editorial, foi que a diagramação também comunica. E a partir do momento que eu aprendi isso e comecei a aprender como ela comunica, os meus próximos 2 livros, que foi Matérias do Coração, que já está publicado, já vou pegar para mostrar para vocês também, e os 7 centímetros, que vai sair em junho, a maneira como eu falei com as diagramadoras deste livro foi muito diferente da maneira como eu tratei a diagramação de Os Ares de Luísa. E eu, assim, total tranquilidade de falar isso para vocês aqui, porque assim, a gente aprende. Depois de 2 anos da publicação dos Ares de Luísa, eu fiz a publicação do livro físico de Matérias do Coração. E a diagramação, como eu tratei a diagramação desse livro, foi assim, cada detalhe foi pensado junto com a diagramadora. Juro por tudo, cada detalhe. Então, vou fazer aqui o tour com vocês, falando de tudo que a gente pensou e mostrando como tudo que a gente pensou foi visando o leitor, foi visando a experiência que o leitor teria ao ler essa história junto com o visual dessa história. Em Matérias do Coração, a minha visão de diagramação já estava muito mais avançada. Eu já tinha consciência do que era a diagramação e qual era o significado dela para um projeto gráfico de um livro. Então, vocês vão ver que tudo já foi muito bem pensado. Páginas, aqui eu fiz junto com a Graziele Lima, que foi a diagramadora de Matérias do Coração. As páginas pensadas como páginas de papel amassado, páginas de jornal. Por quê? Porque a protagonista do livro, que é a Marina, ela trabalha no jornal da universidade, enquanto o outro protagonista, que é o Júlio, ele é goleiro e capitão do time da Atlético. Então, eu queria muito trazer essa questão do jornal. Vocês veem que por trás aqui da capa, eu pedi para a Duca Baumgarten, que foi a capista de Matérias do Coração, pedi para que ela fizesse uma capa que tivesse um jornal atrás, porque a parte do jornal é muito importante nessa história. Matérias do Coração vem de matérias de jornalísticas, tá? Então, páginas com papel amassado, essa foi uma das primeiras coisas. E eu queria que todo capítulo, deixa eu mostrar aqui, todo capítulo começasse com a página com um papel amassado, como se fosse uma página de jornal. Então, esse foi o primeiro pedido que eu fiz para a Graziele e ela pôs assim, maravilhosamente. Queria que tivesse essa página de início de capítulo, porque todos eles têm uma citação e tem que personagem que vai narrar esse capítulo, eu queria que ela fosse separada da página do capítulo mesmo, né? Do texto, da prosa. Então, pedi isso também. A Graziele veio com essa ideia de colocar um ícone para cada personagem no início do capítulo, para que além do nome, a gente soubesse quem está narrando, de quem é esse ponto de vista, pelo ícone também. Então a Marina, ela vai ter uma máquina de escrever, porque ela é jornalista, enquanto o Júlio, aqui também é da Marina, o Júlio, ele vai ter luvas de goleiro e uma bola de futebol. Mas vocês veem que aqui é a mesma coisa, né? Tem a página do capítulo, a citação, que eu queria o nome dele, o número do capítulo, e aqui vem a prosa. A gente passou aqui, vamos voltar para o capítulo 2, por uma outra questão. Neste livro, eu quis pôr bastante... quis trazer o leitor para o que realmente estava acontecendo. Aqui a gente tem uma lista que o personagem está fazendo à mão. Então, basquete, quem vai cobrir? A Marina. Handball, quem vai cobrir? O Pedrinho. E eles estavam escrevendo isso à mão. E eu quis trazer isso para o leitor, como se ele estivesse lendo realmente a lista que o personagem estava escrevendo à mão. Então, eu pedi
para que colocasse essa ilustração aqui. E essa foi uma das ilustrações que eu trouxe pronta para Grazi, porque eu sabia que ela não faz ilustrações. Ela não é ilustradora, ela é diagramadora. As ilustrações, as imagens têm que vir prontas para ela. Então, essa foi uma das imagens que eu trouxe pronta para ela, tá? Vamos passar mais por algumas coisas. Vocês veem que aqui a margem da lombada, ela é maior, vocês veem, ó. Acho que dá para perceber que ela é maior do que aqui. Aqui tem um dedo de novo, e aqui a gente vê que tem um pouco mais de um dedo, justamente porque a lombada desse livro, ela é grande. É um livro de 300 páginas. Então, a gente precisa de uma lombada maior para ter uma experiência de leitura bem confortável. Certo? Aqui, capitular. E, deixa eu mostrar, vamos lá achar aqui. Outro tipo de ilustração que eu enviei para que a gente fosse adentrando mais na história, na experiência de leitura, foi a parte das mensagens. Eu queria que as mensagens estivessem em forma de mensagem, tá? Assim, todo mundo poderia ver que é uma mensagem e ia ficar mais legal, né, gente? Eu acho que fica mais legal quando tá em forma de mensagem. Então tem mais dessas. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ó, uma mensagem do Instagram com o arroba da pessoa, ao invés do nome, porque lá era uma mensagem do WhatsApp, então tinha o nome do contato. Aqui é uma mensagem do Instagram, então tem o arroba da pessoa. E acho que uma das partes que eu mais amei de tudo isso, dessa diagramação, foi essa aqui. Que nós temos a página do jornal da universidade, como se fosse uma página de jornal mesmo. E aí ela pegou algumas ilustrações de banco de ilustrações gratuitos para colocar aqui, mas porque ela pensou, né? Não vamos botar só o texto do jornal, vamos botar a ilustração também. E aí ela me pediu permissão, falei, não, beleza, vamos botar sim. E, gente, olha que beleza, olha que coisa linda que ficou a página do jornal da universidade. Porque, como é uma jornalista, tem várias matérias aqui do jornal da universidade que ela escreve, e todas elas têm essa carinha de jornal. A página ela é um pouco mais escura, tem aqui, né, o título da página do jornal. Então tá uma lindeza. E dá para perceber como o leitor, ele vai ter uma experiência de leitura diferente, ele vai entrar nesse mundo de matérias do coração de uma maneira muito diferente de se fosse apenas, né, a prosa. Aqui, as páginas de jornal. Aqui mostrando as duas coisas mais diferentes, né? Aqui que é a página capitular e a página de jornal. Então foi tudo muito, muito bem pensado nesse livro. E agora, para os 7 centímetros, eu ainda não tenho a diagramação em mãos, mas eu vou mostrar aqui um spoiler, primeira vez que alguém vai ver o livro por dentro, hein? Vocês estão, assim, super VIP, tá? Porque como eu pedi que fosse a diagramação para a Dai, que é a diagramadora de 7 centímetros, para que ele comunicasse muito mais do que uma diagramação, né, simples, que seria só arrumar o visual, até porque não tem ilustrações e etc. Mas eu queria que a diagramação ela comunicasse de uma maneira muito dela para 7 centímetros. Porque 7 centímetros conta a história dessa mulher que descobre um câncer em estado avançado e começa a ver a morte, ter a presença da morte na sua vida, conversar com a morte. A morte se torna um personagem também na história. E muito do que a gente sente nessa história é a solidão, é o vazio. Ao mesmo tempo que não tem esse vazio, porque esse vazio é preenchido pela personagem da morte. Mas se a personagem da morte não existisse, existiria esse vazio, essa solidão.
Então, se vocês forem ver agora que eu tô pondo na tela uma parte da diagramação de 7 centímetros, vocês vão ver como eu pedi grandes margens em volta do texto para que esse vazio não fosse apenas sentido pela personagem, mas também estivesse refletido nas páginas do livro. Caraca, eu tô explicando para vocês, eu fiquei toda arrepiada com a minha explicação da diagramação. Para vocês verem como assim, arte, gente, arte está em todo lugar se você quiser que ela esteja ali. Se você pensar na sua arte como de uma maneira, assim, global, né, o seu livro, a arte dele não está apenas nas palavras que você escreveu. A arte de um livro está nele globalmente. Quando você pensa nisso, ele emociona, ele me emociona e eu pensei nisso. E eu quero que os leitores tenham essa experiência. Eu tenho certeza que, assim, quase ninguém vai notar que esse vazio existe. Vai achar que é legal, que tem margens grandes, que vai ser confortável para ler e etc. Vão notar outras coisas. Mas, inconscientemente, eles podem sentir esse vazio, porque há o vazio das páginas. Então, é importante que você, como autor, você visualize como você quer ser o livro, pensando na história e não pensando apenas na estética. Como eu fiz lá em Os Ares de Luísa, né? Pensei na estética e faz parte, a gente vai aprendendo. Mas se você chegou aqui nesse vídeo antes de você diagramar o seu primeiro livro, ou você tem a possibilidade de diagramar de novo um livro que você já tem publicado, pense que a diagramação do seu livro vai fazer também parte da história, porque faz parte da experiência do leitor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha agregado em você. Se te agregou em alguma coisa, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E se vocês quiserem ver essas diagramações em mãos, que eu estou falando aqui, que eu falei dos Ares de Luísa, de Matérias do Coração e de 7 centímetros, o link para os livros está aqui na descrição. Vou adorar ter vocês como os leitores e vou adorar ter um feedback também aqui nos comentários, se vocês lerem, de como foi essa experiência de leitura junto com a diagramação, agora que vocês sabem como que a diagramação foi pensada e tudo mais. Tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.